Oi gente, tudo bem? Então hoje eu resolvi trazer um vídeo que eu percebi que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e eu acho que é um tema bem necessário de ser falado, que é sobre as diferenças entre doenças mentais e mediunidade. É importante ter uma visão do todo quando a gente fala sobre isso, né? Porque nós somos espíritos vivendo experiências materiais. Então tudo tem que estar alinhado, corpo, mente e espírito. A Organização Mundial da Saúde afirma que a saúde é um estado integral dos elementos físicos, biológicos, mentais e espirituais. Então todas as doenças, primeiro elas são criadas no nosso espírito e depois na nossa mente e depois elas são trazidas para o nosso corpo físico. Tem quem diga que isso não tem nada a ver, que é balela, que é só fazer o tratamento com remédio que já tá bom. Tem gente que fala que isso não é doença, que não precisa ser tratado porque é frescura. Mas só quem já viveu essas situações sabe que é necessário um tratamento em conjunto para maximizar esses efeitos. A gente precisa fazer um tratamento tanto do espiritual quanto do físico. Imaginar, por exemplo, um copo, né? A gente tá tentando tirar as pedras que estão dentro de um copo. Com uma mão a gente tá tirando as pedras desse copo, né? Que é o remédio. E com a outra a gente tá colocando mais pedras, então, que é o espiritual. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre não colocar mais as pedras e retirar as pedras que já existem, entende? Então vamos começar pela depressão e a bipolaridade. Quando você tá com a mediunidade desequilibrada, você fica mais apto a captar energias negativas. Então você pode ficar mais irritadiço, ter dificuldades no convívio da família, etc. Mas é uma situação pontual. Você fica assim por algumas horas ou alguns minutos e passa. Já a depressão é desesperadora, porque ela traz um sofrimento mental e um sentimento de culpa. As pessoas que estão depressivas têm uma falta de iniciativa na vida, então elas não têm vontade de fazer nada. Por isso que é importante buscar a ajuda de um profissional. Em relação ao transtorno bipolar, eu acho interessante eu dar uma explicada em quais são realmente os sintomas, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando, tal pessoa, fulano é bipolar, às vezes tá feliz, às vezes tá triste, às vezes tá bravo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bipolaridade é uma disfunção, então a pessoa ela vai de depressão profunda a euforia extrema, então ela vai de um extremo para o outro de tempos em tempos. Então por uma semana ou alguns dias ela fica naquele estado de depressão profunda e aí de repente esse estado muda e ela vai para uma euforia profunda. E euforia profunda não é felicidade, a pessoa não tá felizinha, a pessoa fica com os pensamentos extremamente acelerados, ela não consegue nem raciocinar direito de tantos pensamentos que vem, ela tem dificuldade pra dormir, então às vezes ela dorme 2 horas por noite, porque de tão agitada, acelerada que ela tá, eufórica mesmo, e pode ter alucinações nesse estado também. Então é importante a gente saber a diferença, porque às vezes alguém pode falar, putz, eu sou bipolar, será que é mediunidade? E na verdade você só tá tendo uma oscilação de humor que pode acontecer naturalmente, e não é bipolaridade mesmo, porque às vezes a pessoa que é bipolar, ela é diagnosticada como depressiva, e aí ela começa a tomar antidepressivos e piora o quadro dela, né? Porque se ela toma muito antidepressivo, ela vai sair do estado de depressão profunda e vai ficar mais tempo no estado de euforia. Por isso que é importante ter um diagnóstico bem certo para ajudar e não acabar atrapalhando. E falando de mediunidade, quanto maior o grau de mediunidade, maior a chance da pessoa desenvolver bipolaridade ou depressão. Então, de certa forma, pode ser sim um sinal de mediunidade. Mas é importante diferenciar que a mediunidade não é a causa desses transtornos, mas ela é um fator de risco. Ela aumenta as chances de você desenvolver esses transtornos. Os processos de obsessão também podem levar à depressão, principalmente porque quem é médium tem uma abertura maior para esses espíritos, então acaba entrando em um processo obsessivo muito maior. E aí o espírito pode trabalhar esses pensamentos, trabalhar esse sentimento de culpa e em algum momento você acaba desenvolvendo a depressão. Agora a gente vai falar sobre ansiedade, né? Transtorno de pânico, síndrome do pânico, que é inclusive o que eu já tive, né? Eu já tive depressão e síndrome do pânico, então posso falar bem sobre isso. E por incrível que pareça, a ansiedade sim é uma característica de pessoas que têm uma alta sensibilidade. A ansiedade, ela pode gerar alguns sintomas bem típicos, como aceleração cardíaca, aceleração de pensamentos, sensação de suando frio, mas a despersonalização que acompanha esse transtorno também está muito ligada à mediunidade. E está muito ligada aos médiuns de incorporação e psicofonia. Porque na incorporação, o espírito se acopla ao médium, então ele se acopla ao duplo etérico do médium. Se o médium não souber lidar com isso, não souber reconhecer o que está acontecendo, ele acaba tendo essa sensação de despersonalização, porque o ego tem a sensação de que está sendo tirado ali do médium, porque na verdade
é uma questão temporária. O espírito ele tá se aproximando para ter essa ligação, essa conexão temporária. Mas pro ego é como se ele estivesse morrendo. O que liga a gente a essa experiência física? É a nossa personalidade que a gente tem aqui, é o que a gente sente, o que a gente pensa, enfim. Essas são as características da vida material e física. Mas em essência, nós não temos essa identidade. A gente vai criar a identidade mas quando a gente está chegando aqui nessa experiência física. Então, quando a gente tem essa sensação de que a gente está perdendo o acesso à nossa personalidade, porque realmente a gente está trocando informações com outro ser que não é nós mesmos, a gente acaba tendo essa sensação de morte mesmo, e é desesperador. E para os médiuns que já vêm com essa predisposição, que já tem realmente essa abertura, a cura realmente é o despertar mediúnico e o autoconhecimento. E agora a gente vai para o ponto-chave, que eu acho que é onde mais é confundido e é mais importante que a gente tenha uma diferenciação, que é na esquizofrenia. Ter visões, escutar vozes e sentir presenças são sinais geralmente ligados à mediunidade, mas também podem ser interpretados como sintomas de esquizofrenia. Para diferenciar um de outro, existem algumas perguntas a se fazer e eu vou trazer aqui para vocês agora. A primeira pergunta é: como essa pessoa funciona socialmente? Na mediunidade, ela deve ter uma boa socialização, relacionamentos afetivos normais, excluindo, é claro, outras patologias como depressão, bipolaridade. Na esquizofrenia, essa relação social pode ser mais complicada, porque existem todos os outros fatores que acabam complicando realmente essa interação social. A segunda pergunta é: como é a estrutura de linguagem e discurso dessa pessoa? Há presença de elementos delirantes, coisas que não fazem sentido nenhum, nem para nossa realidade aqui, óbvia. Outros percebem esse discurso como coerente, então faz sentido o que essa pessoa tá falando, tem algum sentido mínimo, ou é uma conversa que não tem meio que nem era nem beira, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O terceiro ponto é: qual é a característica dessas mensagens? Na esquizofrenia podem ser coisas mais óbvias, com características de delírio e alucinação, com característica de delírio, de perseguição ou de grandeza. Por exemplo, as vozes dizem que ele é um enviado de Deus para salvar a humanidade de um ataque de robôs. Nessa estrutura, a pessoa se vê como um elemento totalmente especial, enviado para salvar a humanidade. Então, uma coisa muito maior. Eu já vi uma entrevista uma vez com uma pessoa, com um rapaz que era esquizofrênico, e ele falava que ele era o Superman, né? Ele se via como super-homem, e ele entendia que no filme do super-homem, a namorada dele falava com ele durante o filme. Então, ela ia conversando com ele. Então isso já é uma alucinação, já é você sair da sua realidade, entende? Para essa pessoa, ela não duvida de que isso é real. Porque para você lidar com o esquizofrênico é muito perigoso você duvidar, né? Você falar para ele que isso é mentira, que o que ele tá falando não é verdade. Porque ele pode acabar surtando, né? Ele realmente acredita nessa realidade, ele está vivendo nessa outra realidade. Mas é uma realidade que ele criou na mente dele, né? Não é uma coisa real, digamos assim, né? Enquanto na mediunidade, a estrutura desses diálogos, dessas vozes, elas devem ser originais e devem ter um começo, meio e fim. Então devem ser coisas que normalmente a gente não saberia, mas pode até ser coisas que a gente saberia, mas é algo que naquele momento a nossa mente não traria, sabe? Você não ia lembrar daquilo, você não ia pensar naquilo, e daí tem uma estrutura de começo, meio e fim, e aí você sabe que não é você falando e que talvez não seja uma alucinação, né? O quarto ponto é que a mediunidade, ela leva a pessoa a crescer, a ela buscar um despertar espiritual, ela buscar um conhecimento a mais, leitura de livros, compreensão realmente do estado dela, né, como ser humano, e querendo sempre melhorar e evoluir. Já o estado psicopatológico, né, da esquizofrenia, faz com que a pessoa não queira se desenvolver, muitas vezes largar os compromissos e realmente dissolvendo essa realidade, né, sem manter o que ela já fazia antes. Enfim, gente, então eu acho que esses são os pontos mais importantes pra gente diferenciar, né, uma situação de esquizofrenia ou de mediunidade e, enfim, todos esses outros transtornos mentais. Eu espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se vocês tiverem mais dúvida, mandem aqui embaixo para eu poder ir respondendo, gravando outros vídeos. Um beijo e até os próximos vídeos.